Olá! Antes do início da história, os deuses viviam entre as pessoas nas terras do Egito. Mas quando o justo rei, que é o deus Osíris, está prestes a entregar o trono a seu mimado filho, Horus, o reino se afunda nas trevas. Uma guerra civil transforma pessoas livres em escravos, e somente um ladrãozinho mortal, chamado Bek, pode pôr fim nisso. Nem mesmo o impossível é capaz de detê-lo em sua missão para recuperar um amor perdido. Os deuses do Egito já viveram entre os mortais e os governaram, protegendo os humanos das adversidades. Eles eram altos e tinham ouro correndo em suas veias em vez de sangue. Ra, o supremo deus do sol, dividiu as terras entre seus filhos. Osíris, que herdou o trono e as terras férteis, e Sete, que herdou um deserto sem vida e um isolamento. Osíris governou por muito tempo e de maneira justa, mas chegou a hora dele transferir o trono para seu filho, o deus dos céus, Horus. Um jovem chamado Bek rouba um vestido de um vendedor na feira e o dá de presente para sua amada Zaya, para que ela assista à coroação vestindo-o. A moça percebe que o cara o roubou, mas ele promete que casará com ela e ficará rico. Ele não espera a bondade dos deuses, pois acredita que eles não se importam com os mortais. Já o futuro rei não está particularmente preocupado com a preparação para o evento solene. Depois de encher a cara com os deuses na noite anterior, ele é acordado por criadas para não perder a hora. Entre os convidados da cerimônia está a amada de Horus, Hathor, a deusa do amor. A shame I've come too late. But here I am, sober and clothed. Em seu pulso, ela tem o bracelete de 42 estrelas, que protegem a deusa dos demônios que a perseguem incansavelmente. Este foi um presente do Horus, que lutou contra os monstros e salvou sua amada. Antes da cerimônia, ele quase a pede em casamento, mas é interrompido pelas criadas, que anunciam que é hora da coroação. A multidão aplaude Osíris e sua esposa, Ísis, que chamam os deuses para fazerem suas oferendas ao príncipe. Mas quando a coroa do novo governante é trazida ao palco, Sete, atrasado, abre caminho pelo meio da multidão até o palco. Ele dá a seu sobrinho uma corneta de caça e, quando Horus a toca, o exército do deus da destruição marcha em direção ao palco. Eles surgem no meio da multidão, enquanto Sete reivindica o trono e desafia seu irmão, Osíris, para uma luta, mas ele se recusa a lutar. I love you, brother, with all my heart. Sete esfaqueia Osíris e deixa-o sangrando ouro nos braços de sua esposa e filho. O usurpador do trono ordena que todos os deuses imortais se ajoelhem diante dele. O Horus corre para vingar seu pai e entra na batalha, mas o Sete é forte e repele todos os ataques. Então, o Horus se transforma em um falcão alado, enquanto Sete invoca a armadura de um cachorro. Em uma luta furiosa, eles destroem o templo, cujos fragmentos caem sobre a multidão, causando pânico. No duelo, o tio leva a melhor e arranca os 2 olhos que tudo vem do Horus. Ele está pronto para matar seu sobrinho, mas a Hathor se ajoelha diante dele, oferecendo-se em troca da vida do seu amado. 1 ano se passa, e todo o Egito está sob o domínio do Sete. Agora, somente os ricos podem comprar passagens para o reino dos mortos e ganhar a imortalidade. Os pobres viram escravos, entre os quais estão a Zaya e o Bek. O rapaz visita secretamente a sua amada, enquanto o dono dela, o arquiteto Urshu, supervisiona a construção de um obelisco em homenagem a Sete. A Zaya diz que somente o Horus pode salvá-los, mas ele precisa de seus olhos, que estão guardados nos cofres reais. Ela consegue roubar de seu dono as plantas do prédio, e o Bek usa seus talentos de ladrão para entrar lá dentro. Ele atravessa 3 pontes com armadilhas, mas encontra apenas um dos olhos do Horus. O Bek retorna para buscar sua amada, mas cai numa emboscada. Ele cega os guardas com o olho do deus, o que permite que ele e a Zaya escapem, só que eles não conseguem ir longe. O Urshu acerta a garota com uma flecha, bem no coração. I love you forever. Sorry. Death is not the end. O Bek pega o corpo de Zaya e vai até o templo do Horus, onde o deus vive no isolamento e na pobreza. Ele tem esperança de trocar o troféu roubado pelo retorno de seu amor do outro mundo, mas o Horus fica com raiva e ataca o mortal que ousa barganhar com ele. O deus exige que o mortal encontre seu outro olho. O Bek sabe que ele deve estar no templo do Sete, cujas plantas ele também estudou com a Zaya.
O Anubis leva a alma da garota e até que ela chegue ao último portão, o Beck tem tempo para trazê-la de volta. O Horus une forças com o Mortal e os dois partem em uma jornada. O Set fica sabendo pelo Urso que um mortal invadiu seu cofre. No templo do Horus, em vez de encontrar o deus, ele encontra o corpo da Zaya e entende tudo. O Horus e o Beck sobem ao topo de uma rocha, onde o deus Falcão reza pela ajuda de seu avô, o deus Ra. Eles o visitam em um barco que paira acima dos céus. Lá, ele luta constantemente com uma serpente cósmica, chamada Pepe, que tenta devorar o mundo todas as noites. Mas ele não interfere nas disputas terrenas. That demon isn't the one who murdered my father, murdered your son. They are both my sons. Mas o Ra permite que Horus encha um frasco com as águas da criação, com as quais deseja extinguir o fogo do deserto e privar o Set de sua força. O velho não gosta da maneira como o filho cruel governa e aconselha o neto, que trata os mortais com a mesma arrogância do Set, a buscar forças em sua jornada. O rei do Egito envia um exército ao templo da rebelde Nephthys, que ainda é sua esposa. A deusa da paz e proteção não conseguiu conter a paixão de seu marido cruel e insaciável. That's why Ra was wise to ensure you would never have a child. O Set impede sua esposa de voar para longe e corta suas asas. Ao retornar à terra, o Horus e o Beck se defendem de um ataque de minotauros do rei e, com sua agilidade, o Beck começa a ganhar o respeito do deus. O Set pune os servos por seu fracasso e envia 2 caçadoras para procurar o Horus. O rei vai visitar a Hathor, que foi forçada a ser uma concubina durante todo esse tempo. Ela fica sabendo que Horus recuperou a visão e corre para se libertar. Do that now, hunt you down. Ela remove seu bracelete que espanta demônios, permitindo-se ser arrastada para longe. A deusa consegue colocá-lo de volta, já longe do tirano. O Horus e o Beck chegam ao primeiro templo de Osíris, onde, antes até mesmo os pobres, podiam enviar seus entes queridos para a vida após a morte. O Set esquartejou o corpo de seu irmão em 12 pedaços e os espalhou aqui. Agora, o templo está abandonado. O mortal percebe que o solo está coberto de sal. It was my mother's tears before she took her own life. De repente, por trás das dunas, surgem as caçadoras do Set, montadas em enormes cobras cuspidoras de fogo. O enfraquecido deus Falcão agarra o humano por baixo dos braços e juntos se escondem no labirinto do tempo. Pouco depois, o Beck salta para servir de isca, enquanto Horus enfia uma lança em uma das cobras. O Horus pega um réptil na parede com a lança, enquanto o segundo tenta devorar o Beck. O deus salva o cara pegando o rabo do animal e atingindo a caçadora que o monta. Nesse momento, a primeira cobra se solta, mas Hathor a domina, controlando o monstro com um feitiço. A cobra começa a queimar a si mesma, junto com sua dona. O Horus, magoado, discute com a Hathor, que tem uma língua afiada. You shared a bed with the god who pulled out my eyes. Why would I waste this on someone who can't see? A deusa do amor fez de tudo para sobreviver, e, assim que teve a oportunidade, ela fugiu do tirano Set. Mas o Horus ainda não está pronto para perdoar sua amada. Ela conta que o fogo do Set é guardado pela Esfinge, que os fará responder seus enigmas. O Horus decide pedir ajuda ao Thoth, o deus da sabedoria. Nos pântanos, não muito longe da biblioteca do Thoth, a Hathor ordena ao Beck a buscar água para ela, mas como o coração do jovem pertence a Zaya, o feitiço da deusa não funciona nele. A Hathor fica tocada pela perda do mortal e se surpreende quando descobre que o Horus prometeu trazê-la de volta. O Thoth está ocupado anotando todo o seu conhecimento em uma enciclopédia, caso o Set resolva matá-lo. Um incontável número de clones o ajuda nesta tarefa. Ele não pretende deixar seu esconderijo. Então, o Beck fere o ego do vaidoso e inteligente deus, ameaçando contar para todo mundo que os enigmas da Esfinge estão além de seu conhecimento. Ele se junta à equipe. Enquanto caminham pelo deserto, a Hathor fica incomodada que o Horus enganou o jovem, que tem a esperança de recuperar seu amor. Nem mesmo o rei do Egito pode ressuscitar os mortos, e o Beck perderá a vida se resolver ir para o reino dos mortos. O Horus não se importa, pois salvar o reino da tirania é muito mais importante nesse momento. Além disso, ele não pretende dar ouvidos à traidora Hathor. O Thoth não entende por que o Horus está zangado com a deusa, afinal,
Ela se ofereceu ao Set para que ele poupasse a vida do Deus Falcão. I think everyone's a fool. But you, my lord, are bigger than most. A Hathor conta para o Beck que quando ele caiu nas garras dos demônios do Reino dos Mortos, o Horus a salvou e que Azaya também deveria saber que seu amado está lutando por ela. A deusa permite que os apaixonados de mundos diferentes conversem, desrespeitando a proibição de Anubis. O Beck passa habilmente pelas armadilhas de areia do esconderijo da Esfinge e as desativa para que os deuses entrem. A Esfinge os recebe com um enigma. Eu nunca fui. Estou sempre para acontecer. Ninguém jamais me viu nem verá. Mesmo assim, todos os que vivem e respiram dependem de mim. Thoth responde, ordem, e depois, pureza, mas ambos os palpites estão errados. A Esfinge ataca e o Horus defende o deus da sabedoria das garras do felino gigante. O Beck sugere que o Thoth pense como um mortal e não como um deus. Então, o Thoth encontra a resposta correta. O amanhã. Eles seguem em frente, mas caem em uma armadilha. O Set, que surge de uma emboscada, rouba o cérebro do Thoth. O Beck se prepara para apagar o fogo do deserto com o frasco de água da criação, mas o Set o impede mostrando o amuleto da Azaya. Ele revela a verdade e diz que as promessas do Horus são vazias. O cara se distrai e o Set arranca o frasco de suas mãos. Shame you weren't on my side. I admire someone who doesn't let death stand in his way. O Horus se liberta da armadilha e protege o trio com uma pedra do templo, que se transformou em areia. Desesperado, o Beck grita com o mentiroso Horus e diz que estava disposto a mudar de ideia sobre os deuses, mas agora ele sabe com certeza que eles não se preocupam com os mortais. Hathor ouve isso com tristeza e invoca o Anubis. Ela diz que quer dar um tesouro ao mortal para que ele possa colocá-lo na balança da vida após a morte. Ela dará seu bracelete para o Beck, para que ele dê para Azaya e a veja pela última vez. We're both guilty of deceiving Beck. This will make amends. Not like this. Not with you. O Horus exige que ela não faça isso, mas a deusa do amor se sente na obrigação de ajudar o casal e se deixa arrastar pelos espíritos malignos. O bracelete fica nas mãos do Horus, que o entrega ao mortal. No Reino dos Mortos, o Osíris julga as almas dos que faleceram, comparando suas oferendas em uma balança com uma pena branca. Um homem rico é autorizado a entrar no além, enquanto uma mulher que coloca apenas seu anel é transformada em pó. Quando chega a vez da Azaya, o Anubis e o Beck aparecem. Enquanto isso, o Set combina em sua armadura o cérebro do Thoth, o coração do Osíris, o olho do Horus e as asas da Nephthys. Ele vai visitar seu pai, Ra, e exige uma explicação de por que o Osíris ficou com tudo e ele não recebeu nada. O Ra responde que isso é um teste, pela qual é preciso passar com honra. Afinal, o lugar mais importante está guardado para o filho. É o barco da eternidade e a luta contra a serpente Apepe. Mas o Set rejeita esse destino, porque quer viver para sempre na Terra e governar os humanos. I will take your place, but it won't be sitting on some damn boat. Ele pretende permitir que a Apepe afunde o reino das pessoas na escuridão e apague a linha entre os mundos. O Ra não pode deixar isso acontecer e tenta incinerar seu filho com sua lança de fogo, mas o Set, que uniu os poderes de todos os deuses, sobrevive e joga o Ra no abismo com sua própria arma. Nos portões do além, Azaya recusa o bracelete, pois não suportará a separação eterna de seu amado. De repente, tudo mergulha na escuridão e o Anubis tenta resistir ao caos que destrói o portão na frente do Beck e da Azaya. O Beck é forçado a retornar até o Horus para confrontar o Set ao lado dele. O rei já está atraindo a Apepe para a terra para que ele beba o rio Nilo e destrua todas as terras férteis. O Horus e o Beck encontram Urshu. Ele mostra a eles um elevador para subir até o Set no telhado do obelisco. Durante uma luta com o Beck, o Urshu inicia um incêndio na plataforma e isso se transforma em seu último erro. O mortal continua subindo, enquanto o dono de escravos cai em um abismo profundo. O Horus começa a lutar com o seu tio, mas sozinho é impossível derrotar o Set. O rei desarma o deus Falcão, preparando-se para acabar com ele. Mas o Beck o salva, emaranhando habilmente a lança do inimigo com uma corda. O Set fica furioso e usa o poder das armaduras para prender o insolente na parede. O ladrão responde com um rápido golpe de adaga, que lhe permite roubar o olho de Horus.
Ao cair, ele lança o olho para o seu dono, mas o deus não o pega, pois decide salvar o mortal que está voando para a beira do obelisco. You don't think your eye might have been more useful than a wounded thief? Probably yes. Antes de cair, o Horus pede desculpas por ter mentido e solta sua mão. O Beck o perdoa e, nesse momento, o poder do falcão volta para o deus. O Horus percebe que estava enfraquecido não pela falta de um olho, mas porque deixou seus súditos em apuros. Ele sobe ao céu e ataca o Sete no ar. O deus atrai o tio para dentro do obelisco, onde o priva de suas asas e o faz cair de uma grande altura. O obelisco está prestes a desabar. O Sete, gravemente ferido, sangra ouro e rasteja perto de sua base. O Horus o encontra e o perfura com uma lança. O falcão sobe aos céus, onde encontra o seu avô, Ra. Ele o revive, devolvendo sua lança, com a qual o velho espanta a Pepe da terra. A escuridão recua e o Horus retorna à cidade, onde recebe seu segundo olho das mãos de uma garota pobre. Ele também encontra o Beck ali. Are you sure you're not a god? What would I be the god of? Stupidity. O Horus responde que o título Deus do Impossível combina mais com ele, mas o Beck não ouve essa resposta, pois morre devido aos seus ferimentos. O Horus leva seu corpo ao templo e o coloca ao lado do da Zaya, onde o Deus Sol o visita. O Ra agradece ao neto, que passou pelo seu teste, e lhe concede a realização de qualquer desejo. O Horus escolhe honrar o desejo da Hathor e sacrificar seu amor pelo amor dos mortais. O Beck e a Zaya ganham vida e se beijam. O Horus finalmente assume o trono do Egito com o apoio do Thoth e da Nephthys, que ressuscitaram. This moment on, the afterlife must be earned not with gold. Agora, na balança, serão colocadas boas ações, compaixão e generosidade. Após a coroação, o Beck devolve o bracelete da Hathor a Horus e o falcão voa alto no céu para arrebatar sua amada das garras dos demônios mais uma vez. Como sempre, você encontra o nome do filme na descrição do vídeo. Conte-nos nos comentários. A mitologia de qual povo você acha mais interessante? Não se esqueça de se inscrever no canal e deixar seu like para que resumos legais sejam publicados o quanto antes. Assistir a um próximo filme em poucos minutos e sem enrolação? Fácil! No canal Pipoca Doce, um formato mega convincente espera por você. Uma breve recapitulação de filmes, desde obras autorais até blockbusters de Hollywood. Pegue um ingresso ilimitado clicando no botão inscrever-se.